tarde. Eu estou aqui com a doutora Grazi para falar um pouquinho mais sobre a especialidade de odonto legal. Qual o ambiente de trabalho? Bom, o ambiente de trabalho do odontologista, né, do odontólogo legal, vai variar muito em relação a que área ele atua, porque na odontologia legal a gente pode atuar em duas áreas distintas, que seria a área civil e a área criminal, tá? Na área civil você atua em processos cíveis, você é nomeado como perito do juiz, ou você vai trabalhar como assistente técnico de uma das partes, como perito de uma das partes, ou se você trabalhar na área penal, atuar na área penal, na área criminal, ou você vai ser concursado, que é o perito oficial dos institutos de criminalística que nós temos, obrigatoriamente, então você terá que ser concursado para ser perito oficial, ou você vai trabalhar como assistente técnico de uma das partes para contestar o laudo do perito criminal, tá? Então, esses são os ambientes de trabalho que a gente tem do odontologista. Como é o mercado de trabalho na odontologia legal? O mercado de trabalho da odontologia legal, ele varia, né? Como eu falei, são dois campos de atuações muito distintos, né? A atuação da área civil é e hoje o número de processos cíveis tem crescido muito, né? Na área da odontologia. Então, os juízes, no julgamento desses processos cíveis, eles têm visto a necessidade, e obviamente existe uma necessidade da nomeação de um perito para que se faça um esclarecimento acerca dos fatos, do que está acontecendo naquele processo, do que aquele paciente foi lesado ou não, né, do que está acontecendo de fato, tá? Então existe esse mercado de trabalho que tem realmente crescido, e aí existe o mercado de trabalho do perito criminal oficial, que é o perito concursado, né? A gente vê, esse ano teve o concurso para perito oficial para odontologista no nosso Instituto de Criminalística. Fazia anos que não saía um concurso para odontologista, e é realmente estritamente necessária a presença de não somente mas vários odontologistas dentro do Instituto de Criminalística, e cada vez mais isso tem acontecido, e a odontologia precisa desse espaço, porque a gente precisa demonstrar a importância de um perito em odontologia dentro de um Instituto de Criminalística. Quais são as vantagens e desvantagens da especialização? Bom, em relação à vantagem e desvantagem da especialização, quando eu resolvi fazer a especialização, eu tinha duas opções, na verdade, na mão. Ou era fazer especialização em odontologia legal, ou era fazer especialização em perícia criminal e ciências forenses, tá? A grande vantagem de eu ter escolhido perícia criminal e ciências forenses, eu tive uma visão de todas as perícias, eu tive uma visão geral do que é a perícia criminal. Então, a minha especialização é uma especialização da área do direito, né? Então, aí a gente viu um pouco de tudo, viu a parte de medicina legal, você vê balística, você vê local de crime, acidente de trânsito. Então, você tem uma visão geral da perícia. Agora sim, eu estou focando com outros tipos de cursos de extensão a odonto legal, que é a minha área de atuação, é meu nível, é minha graduação, né, para que eu possa me especializar. A grande vantagem foi me abriu a mente para muitas coisas, né? Enquanto na especialização de odonto legal, obviamente, você tem uma visão de algumas coisas da perícia fora da odonto legal, mas você acaba focando muito mais na odontologia legal, né? Então, acabou sendo a minha opção. Hoje eu vejo que foi uma boa opção, mas existe a desvantagem que hoje, claro, eu estou tendo que buscar o aperfeiçoamento, né, e o conhecimento um pouco mais aprofundado de alguns pontos que ficaram deficitários por ser uma especialização mais geral. O que te faz realizada com a sua profissão? Eu acho que é mostrar uma outra vertente da odontologia, assim, poder esclarecer a aplicação técnica da odontologia, mostrar que a odontologia não é só o consultório, só a dentística, só a restauração, só o canal, só, né, a cirurgia, o aparelho. Realmente mostrar uma outra vertente da odontologia e poder
colocar isso em prol, na verdade, em prol do esclarecimento, em prol da verdade, né? Mostrar de uma forma, colocar a odontologia de uma forma ética, né? Eu acho que hoje a gente conversa com qualquer odontologista, pelo menos todos os meus colegas que são da área de odontologia legal, a gente tem um compromisso muito grande com a ética profissional, né? Então eu acho que isso para mim está acima de tudo, seja da área de perícia criminal, da área de odontologia legal, isso está acima de tudo, esse comprometimento que os odontologistas têm com a ética profissional da odontologia. Boa tarde, a gente está aqui com o professor Ademir para falar um pouquinho mais sobre a especialidade de odontologia legal. Então, vamos começar. Boa tarde. Como você definiria a odontologia legal? Eu defino a odontologia legal como uma especialidade odontológica que é voltada para as perícias. Então, o profissional que entra nessa área, ele vai se especializar em procedimentos periciais, né? Sejam eles perícias criminais, perícias cíveis, administrativas ou trabalhistas. Tá? Eu defino a odonto legal como uma opção para aquelas pessoas que não têm muita certeza se querem fazer odonto, porque ela oferece várias vertentes nas quais você vai acabar saindo do consultório, extrapolando ali os limites do comum, né? Então você vai acabar trabalhando com coisas bem diferentes. São quantas horas de trabalho? A odontologia legal, ela é muito variável, né? Depende do ambiente de trabalho em que você vai acabar sendo alocado, né? Se você for passar num concurso para perito, por exemplo, você pode trabalhar, 40 horas, por exemplo, né? Eu segui a carreira acadêmica, então a carga horária varia ainda mais. Você pode ser professor 20 horas, você pode ser 40 horas, você pode ser dedicação exclusiva, né? Então a carga horária varia de acordo com o local em que você vai acabar trabalhando. Na sua opinião, o retorno financeiro é bom? O retorno financeiro, ele ainda pode ser melhorado, né? A gente acaba lutando por uma valorização da odonto legal. No ambiente acadêmico, a odonto legal ela acaba perdendo espaço em alguns casos, né? Porque a gente ainda está demonstrando o valor dessa especialidade no âmbito clínico e nas outras esferas aí que a odontologia acaba ocupando. Mas é uma coisa que eu sempre falo, assim, talvez um dos motivos pelos quais as pessoas começaram a procurar odontologia legal nos últimos dias, aí, nos últimos meses, né? Devido ao fato de que os concursos públicos estão aparecendo na área, né? E para quem é curioso, né, gosta de procurar isso, o concurso público para perito criminal é aquele mais bem pago, né, de todos os concursos da odontologia, né? Eu digo perito criminal federal. Quem quiser ser perito criminal da Polícia Federal vai ganhar aí por volta dos seus 20 e poucos mil reais, né? Então, comparado aos outros concursos da odonto, esse é muito bem pago, né? E para quem quer ter aquela estabilidade, trabalhar recebendo todo mês ali um salário, a odontologia legal é um bom caminho. Quais são os casos que geralmente são recebidos no seu ambiente de trabalho? A odonto legal acaba trabalhando com casos criminais e cíveis, na maioria das vezes, tá? O que seria um caso cível, né? E é muito comum hoje em dia. É aquele caso em que o dentista é processado por um paciente, né? Então, o paciente não gostou do tratamento, acabou processando o dentista. Isso está acontecendo muito, né, ultimamente, porque tem uma demanda muito grande de dentistas, como eu falei, né? Então, a qualidade do trabalho acaba não sendo muito boa. Então, acaba havendo esse processo. E aí, o perito odontologista, né, no caso, ele entra, nomeado pelo juiz, para poder mediar essa situação, né? Ele tem que mostrar se houve ou não algum problema no tratamento desse paciente, tá? E na esfera criminal, né, os casos aí que eu cito são aqueles principalmente de identificação humana. Então, um cadáver, quando ele não tem uma identidade, acaba sendo levado ao IML, ou Instituto de Criminalística, e o dentista responsável lá naquela sessão, ele vai identificar o corpo, né? Ele faz uma comparação de dados ante-mortem, né, aqueles dados antes da morte da pessoa, como prontuário odontológico, radiografias, modelos de gesso, com dados pós-mortem,
né, aqueles dados que ele coletou do cadáver. Tá? Então, a maioria dos casos são relacionados a essas esferas. No âmbito criminal, a gente ainda tem o exame das lesões que algumas pessoas acabam sofrendo aí por brigas, por acidentes, né? Então, teve lesões na face, cicatrizes, o dentista, no âmbito criminal, ainda pode fazer uma perícia para dizer o quanto essa lesão prejudica a pessoa, né? Existe também a esfera trabalhista, né, que é uma esfera que está aumentando aí nos últimos meses, que são relacionadas, os casos são relacionados àqueles em que um funcionário de uma empresa acaba se machucando em determinado ponto, né? Estava carregando uma caixa, estava transportando algum material e acabou ferindo a região da face. E o dentista também pode entrar nesse caso, porque geralmente os funcionários acabam processando a empresa para serem ressarcidos. Tá? Em média, quanto tempo dura os procedimentos? Os procedimentos em odontologia legal são bem demorados, né? Comparados a um procedimento de odontologia clínica, por exemplo. Na clínica você vai fazer uma restauração, uma limpeza, né, no paciente, então isso daí geralmente tende a ser mais rápido, né? Já no odonto legal você precisa fazer uma identificação humana, por exemplo, ou uma perícia, né? São procedimentos um pouco mais demorados, porque vou dar o exemplo da perícia civil, né, que o dentista é processado, você tem que se deslocar até o local, sei lá, se você tem um consultório, você chama o paciente ao seu consultório, você examina, né, esse paciente, na verdade, nesse caso seria o periciando, né, a vítima que sofreu alguma injúria, alguma lesão, e você faz o exame nesse paciente, né? O exame ele pode ser um pouco mais demorado do que o normal, né? Você vai fazer uma anamnese, um exame físico do paciente, mas depois em casa você tem que elaborar um laudo pericial, né? E esse laudo pode variar, ele tem lá de 20 a 30 páginas geralmente, né? E para elaborar esse laudo você precisa de um bom tempo, né? Sentar, pegar os livros, estudar. Então são procedimentos mais demorados, é difícil ter um procedimento rápido em odontologia legal. Quais foram os casos mais inusitados ou fora do comum que você já atendeu? Os casos mais inusitados que eu já atendi na esfera criminal, né? Em determinado momento eu era responsável pelo IML da cidade em que eu morei lá na Bélgica. E eu tive alguns casos bem inusitados. Lógico, teve um caso bem triste, que foi o atentado terrorista em Bruxelas, né? Do qual eu participei, fazendo a identificação dos corpos, e foi uma situação bem marcante, assim, foi uma situação diferente. Nós recebemos 17 corpos, né? E tivemos que fazer a identificação desses corpos. No total foram 35 vítimas no atentado terrorista. Mas o caso mais inusitado que eu já peguei no IML foi um caso de um rapaz africano que foi encontrado no compartimento do trem de pouso de um avião, de uma companhia aérea bem famosa lá na Bélgica. E esse avião tinha passado por 16 países africanos. Ele foi para os Estados Unidos, voltou, e quando eles foram fazer a manutenção desse avião tinha um cadáver lá dentro, né? Para quem não sabe, o trem de pouso é aquela roda, né, dianteira do avião. Então o cadáver acabou morrendo lá, e as causas prováveis, o cadáver não, né, a pessoa acabou morrendo lá, e as causas prováveis foram falta de oxigênio e hipotermia. Então foi um caso diferente, a gente não conseguiu fazer a identificação desse corpo, porque não tinha dados antes da morte dele, né? Ele nunca tinha ido ao dentista, e ele era provavelmente de uma tribo, de uma parte mais isolada da África, ele estava tentando fugir do país, né, entrar em outro país. E a gente não conseguiu fazer a identificação nesse caso, mas foi um caso bem diferente. Com certeza. Qual a importância do dentista legal? O profissional que atua na odontologia legal é chamado de odontologista, né? Ou, sei lá, dentista forense, por exemplo. Mas o odontologista é o termo que a gente costuma usar aqui no Brasil. E a importância desse profissional está principalmente naqueles casos de maior complexidade, tá? Porque se aparece um corpo fresco, digamos assim, né, ele não tem nenhum tipo de alteração, ele acabou de morrer, e você tem lá impressões digitais, você tem outros mecanismos, né, como DNA, por exemplo, você consegue fazer a identificação desse corpo. Só que quando você tem casos complexos, como corpos carbonizados, por exemplo, né, corpos que foram queimados em alta temperatura, aí você não consegue identificar pelas impressões digitais e você precisa de um dentista.
Uma outra situação seria um corpo putrefeito, né, que foi então um corpo encontrado num rio, num lago, em que geralmente os peixes, né, a fauna local costuma comer as extremidades dos dedos, destruir as impressões digitais. Você também precisaria de um dentista para fazer a identificação. Então, nesses casos de maior complexidade, você tem a importância do dentista mais evidenciada.